A TV Caparaó recebe o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, deputado estadual Éric Musso. Deputado, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. O senhor visitando aí os municípios desse projeto super interessante, né? Que é o Diálogo da Mesa. Seja bem-vindo. Inicialmente, já gostaria que o senhor falasse a respeito desse projeto. Obrigado, uma alegria estar aqui na TV Caparaó, sabe, nós estamos com esses projetos de diálogos pelo Espírito Santo, né? Temos o Diálogo na Mesa, onde nós estamos recebendo as lideranças, os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, e temos o Dialoga ES, que é esse projeto em que a gente vai de encontro aos 78 municípios capixabas, conversando com a sociedade do Espírito Santo, debatendo o presente e planejando o futuro, ouvindo as demandas dos municípios do Espírito Santo. Meu saudoso e finado avô dizia que só sabe do calor do fogão a panela. E é por isso que nós estamos visitando os municípios capixabas, captando as demandas para que a gente possa construir um futuro melhor para todos nós. Como é que foi a conversa aí com o presidente da Câmara aqui de Onda, vereador Edson Márcio, também com o prefeito Romário? Muito boa conversa, uma conversa proveitosa, uma conversa debatendo aí as demandas da cidade, sabe, para que a gente possa construir aí uma Iuna cada vez melhor para se morar e para se viver, traindo investimentos, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades. Então a conversa com o nosso presidente da Câmara e com o nosso prefeito foram muito proveitosas. O senhor é autor de um projeto que tem chamado muita atenção, né? A gente tem acompanhado os constantes aumentos da gasolina e também do gás, né? O gás de cozinha é tão importante para a dona de casa, para aquele dono de um restaurante que tem o seu negócio, que é o auxílio gás. Nos fale a respeito desse projeto, deputado. O gás de cozinha teve um aumento exorbitante. Nós tivemos aí mais de 15% da população que pensa então em retornar ao fogão a lenha. Veja bem, nós estamos em 2021, quase indo para 2022, e as pessoas pensando em retornar ao fogão a lenha por conta de um preço exorbitante do gás. Isso é inadmissível no ano que nós vivemos, e o poder público tem que entrar com eficiência, com eficácia, para que a gente possa suprir essas necessidades. Foi por isso que nós apresentamos esse projeto do auxílio gás, e também estamos em fase de estudo para que a gente possa fazer um estudo minucioso das contas públicas e tentar, para que a gente possa, dentro do Espírito Santo, subsidiar e abaixar o ICMS do combustível. Eu acho que esse estudo tem que ser minucioso, sem renúncia de receita, sem pirotecnia, sem bravata, mas dialogar com os capixabas para que aqui no estado a gente possa tentar ter uma gasolina mais barata. Nós estamos falando de uma gasolina que passa dos R$ 6,50 hoje o litro, e isso é muito custoso para o trabalhador, sabe, para as pessoas que precisam colocar comida na mesa de suas famílias. E por isso nós estamos na Assembleia Legislativa debatendo esses temas tão importantes para o Espírito Santo. O senhor esteve reunido recentemente com o presidente da Federação dos Moradores. Esse terceiro setor que precisa ser impulsionado, esse pessoal precisa reanimar de novo. O que fazer para que isso ocorra, deputado? Com certeza absoluta. Nós temos na Assembleia Legislativa a Assembleia Cidadã, né? Que tem os serviços da Assembleia, como emissão de identidade, defensoria pública, nós temos o PROCON, Delegacia do Consumidor, nós temos lá a Procuradoria da Mulher, que atende as mulheres vítimas de violência familiar e doméstica. Estamos com todos esses serviços à disposição da população capixaba de forma gratuita. E agora vamos criar lá o ambiente de atendimento ao terceiro setor e às pessoas com necessidades especiais. E nessa reunião que nós fizemos com a Federação do Terceiro Setor, das associações de moradores e dos líderes comunitários, nós vamos criar na Assembleia Legislativa a Sala do Líder Comunitário. Eu acho que é um passo importante para esse posto. Nessa engrenagem da política, eu digo que a engrenagem da política ela é de líder comunitário até presidente da República, mas o único que não recebe é o líder comunitário. O vereador tem salário, o vice-prefeito, o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, o senador da República, o governador e o presidente, mas o líder comunitário, que é aquele que está na ponta, é aquele que está vendo a demanda de uma poda de árvore, de um buraco, de um bueiro aberto, nesse não recebe. E a gente precisa olhar para essas pessoas, porque eles sim estão ali de frente, debatendo, representando as comunidades, e nós vamos impulsioná-los pelo Estado do Espírito Santo. O senhor citou a questão da violência contra a mulher. São números assustadores, né? Inclusive, eu acompanhava até uma publicação do deputado que fala em números da Defensoria Pública, em 300% esse aumento no ano de 2020. O que a Assembleia tem feito com relação a isso, deputado? O aumento se dá à questão da pandemia, né?
o aumento foi gritante de mulheres agredidas físico-psicologicamente por maridos esses que estavam trabalhando e por conta de pandemia ficou em casa, alcoolizados muitas das vezes, drogados, e aí quer descontar, né, na mulher. Então, assim, nós na Assembleia temos um núcleo de atendimento psicossocial às mulheres vítimas de agressão físico-psicológica. Nós também estamos debatendo projetos de forma eficiente para que a gente possa tirar o Espírito Santo desse dado estatístico muito ruim, né? O Espírito Santo tem uma marca muito ruim no que tange a questão das mulheres vítimas de agressão, né? Então nós estamos trabalhando, mulher tem que ser tratada com carinho, com amor, com dedicação, né? E as mulheres cada dia mais estão ganhando espaço na sociedade e isso é muito importante e o poder público tem que fazer de tudo, né, para protegê-las. E você, se sabe de alguma coisa, não hesite, denuncie mesmo, porque muitas dessas mulheres são caladas aí pelos seus companheiros, estão sofrendo e sofrendo muito e nós, enquanto sociedade, temos que ajudá-las. A nossa região, a região do Caparaó, é uma região turística, né? Uma das regiões mais bonitas do Brasil, acredito eu. O que a Assembleia, o que o deputado entende sobre isso, o que fazer para impulsionar ainda mais o turismo aqui na região? Eu digo sempre que o Espírito Santo tem uma vocação turística e um potencial extraordinário, né? Mas nós não sabemos, no bom sentido, vender o nosso estado para fora. A gente muitas das vezes pensa numa Gramado, por exemplo, enquanto nós temos aqui um Caparaó lindíssimo, né? As pessoas pensam em Santa Catarina como um frio, enquanto nós temos aqui um frio daquele que dá de doer, como diz o outro, a pele e o osso. Então eu acho que o que a gente precisa é de estratégia de comunicação. Nós estamos falando que o turismo é uma economia sustentável, uma economia limpa, uma economia que puxa e atrai investimento, gera emprego, gera renda sem poluição. E eu acho que o que precisa é de uma estratégia de comunicação e investimentos. Criar as rotas, sabe? Eu acho que a gente precisa colocar o Espírito Santo no mapa do Brasil e do mundo, né? Quando a gente fala, por exemplo, na nossa orla, a gente tem uma capacidade de turismo náutico muito forte, mas a gente nunca viu um campeonato atraindo pessoas do Brasil e do mundo. Quando a gente olha aí para Pedra Azul, quando a gente olha para o nosso Caparaó, a gente não perde nada para esses grandes centros, né, que recebem pessoas do nosso país e do mundo inteiro, né, visando isso. Então, assim, o que a gente precisa, eu acho que é de uma organização turística no estado como um todo, porque temos potencialidades para isso. Nós vamos lá no norte, lá em Aracruz, nós temos o 5º maior manguezal da América Latina, né, no Piraquê-Açu, e isso não é explorado. Nós temos um município aqui, né, como Aracruz, que tem aí a sua cultura indígena, e isso não é explorado. Então, assim, eu acho que a gente aqui vai do mar ao verde, às águas, à montanha, à produção de café, enfim, tudo, e isso precisa ter uma estratégia definida para que o turismo seja um dos principais atrativos do nosso povo espírito-santense. Falando agora de saúde, deputado, nós estamos aí nessa questão da pandemia, né? O senhor sofreu com essa doença lá no início de 2020, né? Verdade. E como o senhor vê esse enfrentamento que está sendo feito pelo Estado e pelos municípios? Como o senhor tem acompanhado esse processo? Eu acho que o Espírito Santo, né, tem caminhado bem. Eu acho que com o avanço da vacinação, e vacina boa, já digo a você, capixaba, vacina boa é a vacina do braço. Não vamos ficar escolhendo, né? A ciência está aí. Os órgãos reguladores como a Anvisa está aí. Então, assim, tem qual vacina? É essa? Vamos aplicar. Porque eu acho que com o avanço da vacinação, as coisas vão voltando à sua normalidade. Tivemos um déficit brutal na questão das mortes, nas questões das internações, e eu vejo assim, esse enfrentamento, né, a quatro mãos, municípios, sabe, e aos profissionais aqui de saúde, o nosso agradecimento enquanto poder público, vocês que estão aí no dia a dia em frente ao combate à Covid-19, numa batalha duríssima, né, há mais de 1 ano e meio, e eu passei na pele isso, sei do quanto que é sofrido, né, os meus agradecimentos a vocês, todos os profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiro, médicos, enfim, a todos que estão na linha de frente. Eu acho que nós vamos passar por isso, né? Acho que mais 6 meses aí, o início de 2022, o primeiro semestre de 2022, a gente volta a uma normalidade do novo normal, obviamente com um plano de imunização anual. Acredito que esse plano de imunização ele será anual, como a vacina da gripe, como outras vacinas, mas acredito que
o pior está passando. Não vou dizer que passou para que a gente não relaxe, para que a gente continue a usar álcool em gel, para que a gente continue a usar as nossas máscaras. Quero aqui dizer que nós estamos sem máscara, porque estamos no distanciamento social, sabe? Estamos aqui cumprindo todas as regras e os protocolos sanitários, mas vamos continuar nos cuidando para a gente cuidar de nós mesmos, das nossas famílias e quem a gente ama e aos outros. Deputado, para finalizar, gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de 2022 que está chegando. O senhor é uma grande liderança, né? Terceira vez como presidente da Assembleia Legislativa. Está na hora de almejar algo, Palácio Anchieta, por exemplo? Essa pergunta é uma pergunta que me fazem por aí. Eu acho assim, eu estou focado no mandato de deputado estadual, sabe? No mandato como presidente da Assembleia. Eu sou muito grato aos meus amigos, deputados, deputadas, que votaram e confiaram em mim o terceiro mandato consecutivo à frente da casa. A Assembleia hoje que é a mais transparente do Brasil, a Assembleia que menos gasta por deputado neste país, né? E estou focado no meu mandato, assim, focado em ajudar no combate à pandemia, focado em levar investimentos e ajudar os municípios a se desenvolver. A gente olhar esse pós-pandemia, né? Como o retorno às aulas, por exemplo, tivemos uma evasão escolar muito forte e precisamos voltar com esses jovens para dentro da sala de aula. Precisamos retomar esse tempo perdido deste 1 ano e meio, por exemplo, de 7 a 10 anos, que é a hora da alfabetização desses jovens, né? Para que a gente não possa ter prejuízo na formação dessas novas gerações e assim, e ajudar os capixabas e ajudar o Espírito Santo. Mas no momento certo, nós vamos debater a política eleitoral, sabe? Mas não como um projeto pessoal, não como um projeto de grupo, mas sim como um projeto para que a gente possa ter um novo tempo no Espírito Santo. Deputado, muito obrigado por estar aqui conosco. Fique à vontade para as suas considerações. Obrigado vocês da TV Caparó. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse início de semana. Um grande abraço, fiquem com Deus. Conversei, portanto, com o deputado estadual Érico Musso, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.